Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro webinar da Renasoft. Hoje é o nosso primeiro webinar. A gente está aí nesse ano de 2020, iniciando novos projetos, novas expectativas aqui dentro da empresa. E vocês estão hoje recebendo a nossa inauguração, digamos assim. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso webinar Renasoft. Hoje, em específico, a gente vai trabalhar sobre um quesito da transportadora, sobre o ramo de negócio transportadora, mais precisamente, como que um controle de custo pode ser uma vantagem aí dentro da sua transportadora. É isso que a gente vai trabalhar hoje aqui nesse webinar. Fiquem à vontade para participar com a gente. É para estar liberado para vocês um chat. Se não tiver, pode mandar um aviso aqui para a gente que a gente faz essa liberação, tá bom? Percebam aí o áudio se está tudo legal. Qualquer coisa pode avisar também. A gente dá uma revisada por aqui. Tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Então hoje, como eu falei, a gente vai trabalhar com controle de custos. E mais, como é que esse controle de custos pode ser uma vantagem aí para a sua transportadora? Bem, para começar eu preciso me apresentar para vocês, claro. Meu nome é Juan Fonseca. Eu sou formado em TI, eu sou de TI, sou bacharel em Sistema de Informação e fiz especialização em Gestão de Pessoas. Estou aqui na Renasoft há mais ou menos 8 meses já e sou head hoje da Renasoft Academy. A Renasoft Academy tem essa função de trabalhar com os treinamentos, trabalhar com esses momentos ao vivo, trabalhar com a informação e orientação quanto aos nossos sistemas, quanto aquilo que os nossos sistemas podem realizar de vantagem para vocês. Tá? Então, todos também estejam convidados a conhecer a Renasoft Academy. Durante o ano a gente vai ter muitas iniciativas, inclusive iniciativas em relação a difundir a nossa ferramenta de programação, que é o Delphi, tá bom? A gente pode trabalhar aí durante esse ano, inclusive com as universidades, faculdades, sobre o Delphi. Então sejam todos bem-vindos aqui e nossos treinamentos online são hoje feitos pela Renasoft Academy. A gente vai ter aí algumas reformulações durante o ano dos nossos treinamentos online para realmente melhorar aquilo que a gente tem à disposição de vocês no nosso site, na nossa plataforma. Então estejam também muito convidados a participar, a interagir com a gente, dar sugestões, dar aí implementações, às vezes coisas que vocês sentiram falta, podem dar aí aquele toque para a gente. É um prazer a gente aí poder receber a sua participação. Para quem quiser falar comigo diretamente, meu e-mail está aqui na parte de baixo desse slide, juan.fonseca@renasoft.com.br. Pode mandar aí seu feedback para esse e-mail, eu vou receber aqui dúvidas e outras sugestões que venham surgir. Vocês podem mandar nesse e-mail também, que eu vou ter um prazer aí em responder todos vocês. Para começar o nosso assunto de hoje, que é o controle de custos, eu gostaria que você parasse agora e pensasse rapidamente para poder responder muito rápido. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual foi o total de custo das suas últimas viagens? Quanto custou a tua última viagem? O último transporte que você fez na tua empresa custou quanto? Qual foi o percentual do teu lucro ou do teu prejuízo? Você sabe responder isso aí de bate-pronto? Você sabe responder isso na hora, sem pestanejar? E mais, qual foi o custo total do seu mês? Quanto você gastou no seu mês para manter os transportes ativos? Você saberia responder isso agora, nesse momento? As rotas que você faz do seu transporte, elas compensam financeiramente? Elas estão realmente dando o lucro que deveria ser dado? Então, se não estiverem, você precisa rever algumas coisas, não é? Você precisa organizar a sua gestão para que você tenha esses números nas mãos. Isso não pode falhar, isso você tem que controlar para que o teu negócio seja rentável e dê o retorno que você espera. E aí você consegue obter qual é esse percentual, qual o percentual de lucro ou de prejuízo que você tem por viagem. Vamos começar a falar por viagem.
Se você conseguir determinar isso, você consegue tirar relatórios ali, né, para te dar por mês, por ano, por semestre, enfim. Você consegue ter realmente dados para fazer a gestão dos seus custos, né? Se você não consegue ou não conseguiu responder da sua gestão atual, quais são esses números, é hora da gente repensar um pouco a gestão dos seus custos, os controles dos custos da sua transportadora. É muito importante que você tenha isso em mente. E o que é esse controle de custos, então? Antes de falar como controlar o custo, a gente tem que entender que custo nada mais é que tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que você paga para produzir um produto ou fazer algum serviço. Isso é, tudo que você efetivamente paga para deixar os seus transportes ativos são custos. Tudo aquilo que incide diretamente no seu serviço é um custo. Né? Se eu falar em despesa, por exemplo, é aquilo que você paga na sua transportadora também, mas não necessariamente incide diretamente na execução do seu trabalho, né? Na execução do seu serviço para o seu cliente. Então aí é uma despesa. Porém, custo, que é onde a gente vai abordar hoje, é aquilo que você efetivamente paga para que o teu serviço fique disponível, para que você possa realizar os serviços aí da transportadora. Então, se a gente analisar por esse lado, cada viagem que você faz, cada frete que você faz, você precisa realmente entender aí esses custos que estão embutidos para poder realizar uma boa gestão, um bom controle desses custos. É uma prática de gestão e planejamento. Então você vai conseguir medir esses custos e chegar um momento que vai te auxiliar na tomada de decisão. Vai auxiliar no posicionamento mercadológico, no posicionamento competitivo da tua empresa de transportes. Portanto, quase que condição sine qua non que você consiga determinar efetivamente os custos, prejuízo e lucro daquele serviço que a tua empresa presta, que são aí as viagens, os transportes, enfim, relacionado à atividade que você realiza na sua transportadora. Em relação a custo, a gente tem dois tipos, né? A gente tem um custo que é fixo e um custo que é variável, né? Então, os custos variáveis são aqueles que sofrem alguma alteração dependendo do volume de serviço aí na transportadora que você presta. Então, quanto mais frete, quanto mais viagem você faz, mais você vai aumentar esse custo variável. Custo fixo é aquele custo que, independente da quantidade de viagens, independente de quantos fretes você realizar, aquele custo existe e vai permanecer aquele mesmo custo do começo ao fim. Tá? Então, você precisa aí, em algum momento, dividir na sua transportadora o custo fixo do custo variável. E existe uma razão importante para isso, para você entender quanto efetivamente por mês você já tem comprometido, por exemplo. Né? Os custos fixos são aqueles que vão te comprometer invariavelmente se você fizer algum frete ou não fizer frete algum, fizer alguma viagem ou não fizer viagem alguma, você vai ter esse custo fixo e é o quanto você vai precisar arrecadar invariavelmente dentro da tua empresa para poder mantê-la. Eu trouxe aqui alguns exemplos de custo e aí a gente pode falar, por exemplo, do imposto, né? Seja o imposto aquele imposto que você quiser pensar, então desde o ICMS que você vai cobrar ou vai ser cobrado de você lá no conhecimento de frete, por exemplo, né? Seja o IPVA dos caminhões, né, que você também tem que contabilizar, é um custo para você poder manter a transportadora, tá? E outros impostos, né, como por exemplo IPTU do local onde você tem, se você tem um estoque, um armazém, enfim, tudo isso são impostos ou, na verdade, né, tem embutidos ali alguns impostos que você precisa controlar e saber
para poder manter essa transportadora. Os pedágios, né, os pedágios de cada transporte, você também precisa controlar. As comissões dos seus motoristas, se é que a tua empresa trabalha dessa maneira, né? Então, dependendo da viagem, dependendo do ramo da transportadora ou da forma dela trabalhar, ela trabalha diretamente com comissão para os seus motoristas. Comissões para parceiros, né? Algumas transportadoras têm aí parceiros espalhados pelas regiões, e aí você, dependendo do frete, se aquele frete é fechado efetivamente pelo cliente, você tem que colocar aí um custo de comissão para o teu parceiro, aquele que fez a venda desse teu serviço. Os pneus e as manutenções dos seus veículos, isso você também precisa considerar, né? Precisa levar em consideração que para aqueles fretes que você faz rodando com aquela manutenção, com aquele pneu, ele também precisa ser contabilizado. Os combustíveis, né? Todos os abastecimentos que são feitos, você também precisa contabilizar. Óleo, né? Todo o óleo que você troca do caminhão, serviço de óleo, seja você ou seja num terceiro, você também precisa contabilizar. Então, aqui eu trago alguns exemplos, portanto, de custos para a sua transportadora, né? E aí a gente pode classificar, por exemplo, eu tenho imposto que é fixo e imposto que é variável, né? ICMS, por exemplo, que eu vou calcular em cima do conhecimento de frete daquele transporte, ele é variável, dependendo do transporte, vai ficar um valor diferente. Agora, IPVA, ele é um custo fixo durante 12 meses, né? Eu posso, inclusive, pensar em ratear esse custo dentro dos meus transportes durante o ano. O pedágio, ele é variável, né? Dependendo do local que eu vá, da rota, dependendo do pedágio que eu passo, o valor pode ser maior, o valor pode ser menor. A comissão do motorista, ela é também variável, embora possa ser um percentual fixo, dependendo da viagem, esse valor se altera, assim como a comissão do meu parceiro, né? Também, se eu tiver isso dentro da minha transportadora, também é variável. Os pneus também é um custo variável, né? Se eu rodar bastante, eu vou gastar mais pneus, se eu rodar menos, gasto menos. O combustível segue a mesma linha e o óleo também, que são custos variáveis, e aí eu posso controlar, inclusive, por conhecimento de frete, por transporte, enfim, eu posso fazer um rateio, isso são as formas que eu posso controlar. Então, imagina o seguinte, você tem essa quantidade de custos para fazer o controle, para fazer a gestão, e se você não estiver olhando para isso, você pode estar fazendo aí um valor errado, um valor de produtos e de serviço errado, e aí você precisa repensar esse processo. Quais as vantagens, então? Vamos começar a falar efetivamente da vantagem de você controlar esse custo aí na tua empresa. Primeira coisa que a gente pode considerar é que você pode minimizar gasto. Uma vez que eu controlo custo, se eu percebo ali que eu estou gastando, estou pagando coisas que não precisam, não tem tanta necessidade, eu posso cortar, né? Inclusive, se a gente está num cenário hoje, claro, com o Brasil crescendo e tudo mais, mas ainda a gente está num cenário que a gente tem que apertar os cintos, né? As empresas pensam mesmo em cortar custo. E se você não tem o controle, você não sabe o que cortar. Normalmente isso fica no pensamento, no empírico, né, que a gente chama, sem nenhum dado concreto. Então é importante que a gente tenha esses dados levantados, esses dados na mão, para saber exatamente aquilo que eu posso cortar sem comprometer a empresa. Então essa é a primeira vantagem. Eu posso minimizar gastos que sejam supérfluos. A segunda vantagem que a gente consegue determinar é que isso auxilia nas metas financeiras. Ora, se eu tenho todos os meus custos levantados, controlados, vai revelar para mim a saúde financeira da minha empresa. Vai revelar para mim o quanto eu estou conseguindo ser efetivo,
o quanto eu estou conseguindo, por exemplo, arrecadar, o quanto exatamente de percentual de lucro eu estou conseguindo ter no serviço que eu estou prestando. Então, esse controle de custo vai me ajudar a definir as minhas metas financeiras, porque eu posso definir exatamente quanto de volume de arrecadação eu preciso ter a curto, a médio e a longo prazo, considerando aí históricos de quanto eu tenho gastado para manter então os meus transportes ativos, a minha empresa funcionando. Então eu posso utilizar e devo utilizar o controle de custo nas minhas metas financeiras para saber o quanto efetivamente eu preciso manter de arrecadação para que a minha empresa não pare, não é isso? A terceira vantagem que eu quero elencar com vocês é que um controle de custos influencia na formação do preço. Por quê? Porque se eu sei efetivamente quanto eu gasto, para fazer um serviço, eu consigo colocar ali um valor de lucro e formar o meu preço. Se eu não sei quanto eu gasto, como é que eu vou ter a formação no preço? Tá? Eu não consigo formar esse preço corretamente. Tá? Não dá, não é possível. Então, inclusive para eu poder posicionar a minha empresa, torná-la mais competitiva e tudo mais, é importante que eu consiga estabelecer esses custos, formando um preço que seja aquilo, claro, que eu entendo como viável para a minha empresa, para o meu mercado, para a minha região, e aí conseguir efetivamente ter um preço que seja coerente com aquilo que eu quero. Senão eu formo esse preço também de maneira empírica e aí eu vou perceber, eu estou mal posicionado no mercado, eu estou com o preço muito acima ou muito abaixo daquilo que o mercado vem praticando. Então eu preciso ter isso já colocado à mesa para que eu possa, a partir dali, entender exatamente qual é o preço que eu vou formar. Bom? Outra vantagem muito legal, assim, para a gente ter nesse controle de custos, tendo controle de custo, é que eu consigo, mesmo em período de dificuldade, priorizar investimento. Uma vez que eu sei quanto eu gasto, quanto eu preciso de dinheiro para manter a minha empresa, mesmo em tempo de crise, em tempo de dificuldade, eu consigo perceber ou inclusive determinar quanto do meu caixa ali eu posso gastar para poder realizar investimento. Ora, mesmo com uma empresa em dificuldade, ela precisa de investimento. Eu não posso parar tudo por conta de uma crise, de uma dificuldade. É a partir do investimento que coisas novas acontecem na empresa, não é? A partir do investimento que eu consigo fazer melhorias, comprar um caminhão melhor, um caminhão, por exemplo, que gaste menos combustível ou que seja mais valioso para o meu negócio. Então, efetivamente, se eu tenho um controle de custos determinado, eu posso perceber, através dessa saúde financeira da empresa, quanto eu tenho disponível para investir. Tá? E aí vem o pulo do gato, Mesmo nesses períodos de crise, tendo esse controle de custo, eu consigo determinar qual é a fatia, qual é o percentual que eu consigo mexer para investir dentro da minha empresa. E aí, obviamente, você tem um grande aliado como ferramenta de decisão. Tá? Então, se você tem controle de custo, vai te dar uma visão bem real da saúde financeira da empresa e aí você vai poder decidir melhor as coisas. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí te coloca ali uma série de possibilidades. Você começa a planejar o futuro da tua empresa e fala assim, para onde eu vou? Qual decisão eu devo tomar nesse momento? Eu devo investir mais, investir menos?
eu devo fazer a compra de um equipamento novo, eu posso começar a fazer estocagem, sei lá, de combustível dentro da transportadora. Tá? São coisas que não podem ser, são decisões, né, que não podem ser tomadas de maneira à revelia, né? Você precisa ter dados para poder tomar a melhor decisão na tua empresa. E o controle de custos vai te ajudar a isso, né? Já que você tem, inclusive, uma previsão de gasto a longo prazo, né, um planejamento, você vai conseguir efetivamente ter esse embasamento para fazer essas decisões e tomar as melhores decisões dentro da sua transportadora, dentro do teu negócio. Todas essas vantagens juntas, o que vão dar a você? Vantagem competitiva, que é o que todo mundo busca, não é? A gente quer, todas as empresas querem conseguir ter uma vantagem dentro do mercado que ela atua. Então, se eu juntar todas essas vantagens, eu vou ter ferramentas para ser mais competitivo no meu mercado, né? Eu vou ter um ajuste muito melhor entre custo, entre receita, eu vou conseguir analisar melhor a evolução do custo da minha empresa, eu vou analisar melhor a lucratividade e vou conseguir colocar ali e determinar onde eu preciso mexer. Tendo isso na minha mão, eu consigo determinar prioridades, eu consigo determinar urgências, eu consigo determinar para quais caminhos eu vou seguir, eu consigo formar então melhor o preço, e aí a vantagem competitiva da minha empresa, ela fica enaltecida, né? Você, como aí transportador, executor de serviço, a busca exatamente é essa, né? Ter uma vantagem, ter um diferencial em relação aos outros que estão no mesmo mercado que você. E o controle de custos te ajuda nesse processo todo. Diante dessa gama de vantagens que eu elenquei, você vai poder ter essa vantagem competitiva no teu negócio. E aí, a pergunta fala, muito legal o controle de custo, Juan. Legal, né? Você está falando aí, é muito interessante, mas como é que eu faço esse negócio? Está falando aí desse controle de custo todo? Deve ser muito complicado eu fazer isso aí. Bom, tem algumas opções que são simples, né? Você pode fazer uma planilha, igual essa que está na tela agora, que eu acabei de colocar para vocês. Pode ser uma planilha, inclusive, manual, né? Já vi empresas que faz isso manualmente. Mas você pode utilizar, por exemplo, um software de planilha eletrônica, seja gratuito, seja pago, enfim, para fazer uma planilha com os custos. Por exemplo, essa planilha que nós temos aí, ó, preço do diesel, preço do óleo de câmbio, de cárter, né? Preço do pneu, da câmara, custo da recapagem, da manutenção, da lavagem, preço do pedágio. E aí você vai determinando, igual está determinado aqui nessa planilha, você vai determinando então os custos, vou adquirindo custo, vou colocando na planilha e isso vai me dando valores. É uma forma? Claro que é, né? É uma forma, você não pode deixar de fazer. E essa é uma forma que você pode aplicar aí dentro da tua empresa. Mas será que é a melhor forma? Eu acredito que não. Eu acredito que a tecnologia pode te ajudar muito mais do que exatamente ter uma planilha e aí você não conseguir ter dados práticos nessa planilha para conseguir solucionar e ter os números corretos para a sua gestão. Então, a tecnologia certa pode te ajudar. Quando eu chamo de tecnologia certa, é o seguinte, você obter, né, contratar, enfim, um software específico para o ramo do negócio que você está, vai te ajudar bastante. Porque ele, primeiro, vai entender o teu negócio, vai estar preparado para as necessidades que o seu negócio tem. E aí você consegue fazer a análise específica das variáveis do seu negócio, do seu ramo de negócio. Tá? Então, não é só tecnologia por tecnologia, mas a tecnologia certa pode ajudar muito mais a você ter benefícios
principalmente em relação ao controle de custos para dentro da tua empresa. O que nós sugerimos, nós da Renasoft? Transportadora 5 Pro. Né? Transportadora 5 Pro é um software da Renasoft, é um software sólido, já são aí 17 anos de mercado, trabalhando com o software para a transportadora, efetivo e focado nesse ramo de negócio. Então a gente amplamente sugere e avaliza a transportadora como um software para controlar não só, claro, os seus custos, mas ajudar a gestão da tua transportadora, a emissão de documentos fiscais, enfim, aquilo que a tua transportadora precisa. Efetivamente, sobre o controle de custos, o Transportadora 5 Pro tem módulos específicos para isso. E aí a gente tem aqui algumas demos para você entender como é que o Transportadora 5 Pro se materializa, né? Na verdade, como é que ele materializa o controle de custos para dentro da transportadora. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Ó. A primeira coisa é que o Transportadora, você tem lançamento de custos que podem ser feitos automaticamente. Cada emissão, né, na verdade, cada conhecimento de frete que você tiver, cada frete que você realizar, você pode ter então já o controle de custos feito automático no momento, inclusive, do lançamento desse conhecimento de frete. Você tem alguns campos ali que vão te ajudar. Vamos lá executar essa demo para vocês perceberem o que eu estou falando. Então, vamos lá na emissão de controle de frete. Estamos aqui adicionando, então, um controle de frete para um motorista. Claro que aqui nós não vamos aprovar esse controle de frete, né, já que ele não vai efetivamente acontecer, mas veja que mesmo sem a aprovação eu consigo já gerar aqui o custo. Ó. Então, frete valor, nós vamos colocar ali R$100, vai ser o valor de quanto eu vou cobrar por esse transporte. Eu tenho um valor ali de pedágio de R$25 e vou também adicionar algumas coisas a mais aqui, que é o parceiro. Então, a primeira coisa aqui, eu vou determinar um percentual para o parceiro, né, de 10%, que isso eu posso configurar previamente, e um valor de comissão para o meu motorista. Tá? Então, isso eu já determinei lá no momento do frete. E aí, quando eu mando encerrar, ele pergunta se eu quero calcular ICMS, que também é configurado antes, e eu dou OK. Já configura também automaticamente o ICMS. Já está lá, inclusive, destacado a R$13,89. Ok? Então, gerei um CTE aqui, número 030. Vamos lá na parte de custo, na parte de controle de custo, que é um módulo específico, e aí a gente percebe o quê? Que eu tenho, no CTE número 30, eu tenho lá já os custos determinados. Ó, ICMS, pedágio, comissão do parceiro. Todos os custos que eu lancei no conhecimento de frete podem vir automáticos para cá, e aí me coloca lá o total do valor da prestação de serviço, quanto de despesa, qual o percentual de lucro, qual o percentual de rentabilidade naquele conhecimento de frete, né? Naquele conhecimento de frete número 30. Então imagina que você pode fazer isso para suas viagens, já no momento de gerar ali o frete, você já pode lançar esses custos e esse controle pode ser automático. Por que eu digo pode ser automático? Porque você também pode falar assim, eu não quero controlar de todos, eu quero ver de alguns. Eu consigo? Consegue. Então, o sistema ele pode ser configurado para não lançar automaticamente esses custos igual foi feito nessa demo, e é possível, então, que a gente faça esses custos, esse lançamento de custos manualmente. Como é que faz? Eu tenho lá o conhecimento de frete já feito, executando a demo. Então eu vou lá no controle de custos, abro a janela de controle de custos, vou puxar então o meu CTE, né? Vou voltar lá no meu CTE. É bom a gente perceber, olha, não só conhecimento de frete, mas eu também posso fazer isso numa ordem de serviço, numa ordem de coleta, tá bom? Não é só conhecimento de frete.
E aí eu posso falar então manualmente que eu quero no conhecimento de frete 30 lançar os custos. E aí ele vai lançar para mim, eu dou OK, ele vai lançar para mim os custos que eu lancei lá no conhecimento de frete. Então não fica automático. Cada conhecimento de frete eu tenho a possibilidade, né, através de uma configuração, de controlar os custos daqueles que eu quiser. Tá? Então não precisa ser necessariamente tudo automático. Isso vai da realidade daquilo que você trabalha, daquilo que você escolhe para trabalhar. Às vezes eu quero controlar os custos só para o cliente A. Tá bom, então eu só vou lançar os custos do cliente A. Então todo conhecimento de frete, ordem de serviço, ordem de coleta, eu venho aqui e mando ele gerar os custos do cliente A, tá bom? E aí dos demais eu deixo sem gerar esse custo, porque eu não quero, não é minha busca, tá bom? Recomendação, a gente recomenda fazer isso automático e aí você vai ter para todos os seus transportes. Agora, Juan, então transporte por transporte eu posso ter meu custo? Sim. E aí eu consigo fazer um custo rateado, por exemplo, de uma hospedagem, por exemplo. Né? Eu vou mandar meu motorista se hospedar num lugar e aí aqueles fretes para esse lugar que ele está levando, eu quero ratear esse custo. Isso é dividir esse custo entre esses fretes. Eu consigo? Consegue. O sistema te permite isso. Vamos lá na demo. Ó. A gente vai lá no controle de custo, eu consigo lançar manualmente alguns custos ou cadastrar mais custos. Então eu tenho cadastro de receita e despesa, tenho alguns já previamente cadastrados, eu tenho aqui ó, hospedagem como despesa. Tenho pneu, por exemplo, também como despesa. O que eu faço? Eu vou então incluir hospedagem e pneu rateando em mais de um conhecimento de frete. Então, vamos lá, eu tenho o número 30 de novo, não, CT número 30, e aí eu consigo colocar lá a minha hospedagem, meu pneu, ou adicionar manualmente também direto nesse CTE que eu aprovei. Então eu consigo aqui colocar despesas manualmente dentro desse conhecimento de frete. Tá? Então, e a gente vai percebendo que vai se alterando os dados abaixo, né? Os dados, o percentual de lucratividade vai se alterando, o percentual de prejuízo vai se alterando, e aí agora eu vou ratear minha hospedagem. Então eu tenho o valor do custo da hospedagem de R$150, vou fazer uma pesquisa dos fretes dessas datas, né, que eu realizei durante essa hospedagem. Olha lá, eu tenho 2 fretes nessas datas e eu consigo ratear esse frete em cima ratear essa hospedagem em cima desses fretes. Aí eu rateio então esses custos e aí eu posso, claro, escolher qualquer período, posso determinar exatamente quais eu quero. Aí você determina para qual serviço você quer ratear aquele custo. Então, eu tenho aqui a despesa de hospedagem rateada entre 2 serviços executados. Então, não só especificamente para um serviço, mas eu posso pegar então um valor, por exemplo, de um documento, né, IPVA, que é no começo do ano, por exemplo, eu posso ratear isso durante todos os fretes executados no meu ano inteiro, né, que vai marcar e vai adicionar o seu documento, o valor que você pagou para aqueles fretes. Então, para fazer isso também, o que a gente faz? A gente tem uma integração com um outro módulo do sistema, que é o controle de frota. No controle de frota, eu posso controlar combustível, posso controlar óleo, posso controlar documento. E aí, eu trago essas informações lá do controle de frota para dentro do meu custo, para dentro da minha geração de custo. Como é que isso é feito? Então, eu tenho aqui lá, de novo, lá o CTE número 30,
né, que é o nosso exemplo aqui desde o início, com esse veículo ABC 1234. Vou lá no meu controle de frota, onde eu faço o controle de óleo, por exemplo, puxo a placa ABC 1234 e vou adicionar então essa compra de óleo que eu fiz. Qual a quilometragem que vai vencer esse óleo, valor, quanto eu coloquei em litro, valor unitário, e aí vai me dar então um custo, como eu paguei, vai me dar então um custo dessa troca de óleo. Então estou aqui controlando minha frota, né? Tudo controlado, com troca de óleo adicionada, e aí eu vou adicionar esse item então no meu conhecimento de frete número 30. Confirmado, fechei. Então eu adicionei o custo lá do controle de frota para dentro do meu frete. Se eu for no controle de custo agora, eu vou ver que eu tenho óleo, R$50 adicionado. Juan, eu consigo adicionar do controle de frota através de rateio? Sim, só basta eu escolher mais fretes ou ordens de coleta, enfim, seja o serviço que eu prestar, né? Então, eu também consigo ratear lá do controle de frotas aquilo que eu quiser. Só basta eu escolher, então, quais documentos, quais serviços eu quero ratear aquilo que eu estou controlando lá no meu controle de frotas, tá? Então, em síntese muito clara, eu consigo, então, fazer o controle de frete, na despesa do frete, exatamente no frete. Então, eu vou lá no meu conhecimento de frete, coloco alguns custos ali, isso pode vir automático ou manual, né? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso do meu controle de frotas, onde eu vou gerenciar lá a minha frota e trazer os custos de lá para dentro do meu controle de custo. E aí, claro, eu tenho alguns relatórios que eu posso trabalhar, que eu posso fazer a gestão do meu negócio. Por exemplo, esse relatório aqui sintético de despesa, onde fala que nesse período de 1/12/2019 até 10/1/2020, eu fiz essa quantidade aqui de transportes, né, e tive então uma despesa aqui de 1.331,17 e os valores recebidos 836,67, né, 836,67. O que acontece? Eu consigo ver que eu não estou tendo lucro, que eu não estou tendo rentabilidade, e é sinal que eu preciso mexer no valor do meu serviço. Isso não está sendo rentável para a minha empresa. Tem outros tipos de relatório, Juan? Tem sim. Você pode ter um relatório só de custo. Quanto você está gastando de pneu, quanto você está gastando de óleo, quanto você está gastando de comissão de parceiro, quanto você está gastando de pedágio, quanto você está gastando de hospedagem, enfim. Você consegue, a partir dos custos que você adicionou, você consegue ter um relatório gerencial para saber quanto você está gastando no período que você quiser, inclusive, ou no veículo que você quiser. Dá para você fazer vários filtros dentro desses relatórios. Você pode também ter relatórios gerenciais mais completos, como este, por exemplo, esse analítico de despesa, onde por viagem eu consigo determinar todos os custos. É mais ou menos uma síntese daquela tela de custos, onde me dá os percentuais, né, por viagem. Eu tenho aqui nesse relatório. E aí eu também posso escolher, então, as datas, né, um intervalo de datas, e ter um relatório gerencial de cada viagem que eu executar. E o último relatório que eu vou mostrar para vocês, tem mais alguns no sistema, tá? Você também tem um relatório por cliente. Então, se eu quero saber quanto é que eu gasto de custo para fazer os transportes para o cliente A, eu consigo tirar um relatório do cliente A e saber quanto que ele está me pagando, quanto que eu estou gastando, saber se eu estou tendo lucro ou prejuízo e se está sendo rentável para mim ou não. Tá? Aqui tem alguns exemplos de relatório dentro do sistema. Você tem a liberdade, inclusive, de gerar alguns relatórios ali, exportar isso para o Excel e trabalhar com esses números também da melhor forma que você quiser. Tá legal? Gostaríamos
nesse momento, efetivamente, de agradecer a todos aqui que têm nos acompanhado. Se vocês deixaram aí questões no nosso chat, deixaram o nosso atendimento, podem falar comigo lá no e-mail, tá? Caso vocês não tenham conseguido, juan.fonseca@renasoft.com.br, pode mandar a questão para mim, eu vou ter prazer lá em responder cada um de vocês, tá bom? A gente vai ter novos webinars logo mais à frente. Eu gostaria de agradecer então a vocês, a Renasoft também agradece a todos vocês. Esse ano a gente espera encontrá-los bastante aqui nesses nossos encontros virtuais, para que a gente possa trocar experiência e falar sobre como melhorar aí a gestão da tua empresa, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode contribuir com a sua gestão de negócio. No chat nós não temos questão, acho que o chat parece que tivemos algum problema, né? Tivemos algum probleminha no chat, a gente vai melhorar isso para os próximos webinars, mas pode mandar no meu e-mail que eu respondo vocês um por um aqui, não tem problema não, fique à vontade, pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, até o próximo webinar. A Renasoft agradece.